Números, capítulo 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Bom, se você quiser anotar aí no seu caderno, então, Ormá significa, destruição absoluta ou então banimento. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Bom, essas serpentes eram realmente serpentes, cobras, chamadas em hebraico, para você anotar aí no seu caderno, chamadas de Nahash, que é cobra e serpente, E também Saraf, que é ardente abrasador. Eram chamados de serpentes abrasadoras por causa do calor da inflamação violenta e da sede causada pela picada, Então era uma cobra onde trazia ali a morte, mas por conta dessa febre alta que dava, esse calor, essa inflamação violenta, não era chamada de Nahaf Sarap por causa da cor dela, mas sim por causa deste calor que transmitia essa picada. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Bom, então aqui a gente vê que, muitas pessoas estavam morrendo por isso, e aí eles pediram ajuda, se humilharam e pediram ajuda a Moisés e ao Senhor, e aí Deus manda que Moisés construísse, fizesse ali uma serpente de metal, e então todos aqueles que olhassem para essa serpente seriam curados. A serpente de bronze, na verdade, era claramente um tipo de Cristo, carregando os pecados e as enfermidades dos homens. Depois Israel transformou num Deus de bronze, sendo destruído apenas nos dias de Ezequias. Infelizmente, o povo não perdia a oportunidade de idolatrar. Idolatrar algo feito por mãos humanas não é diferente nos dias de hoje. Infelizmente, irmãos, é incrível como é difícil você ver o povo adorando a Deus. Agora, não perdem oportunidade para trazer o pecado sobre o povo novamente, infelizmente, Isso nós vimos e está lá, se você quiser conferir, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, está essa passagem. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Quando eu falei sobre que estava nessa passagem, eu estava dizendo essa passagem onde que depois eles transformaram essa cobra num deus de bronze, sendo destruída apenas nos dias de Ezequias. É sobre isso que fala 2 Reis 18:4. Só é bom falar porque parece que não tinha ficado muito claro, ok? Então os filhos de Israel partiram, e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Iji-Abarim, no deserto, que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se no lado de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: O que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. E há a corrente dos ribeiros, que descendo para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água.
Então Israel cantou este cântico: Brota, ó poço, cantai dele, tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus cajados, e do deserto partiram para Mataná, e de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Mais uma vez, né, outro rei aqui se põe contra o povo de Israel, não deixando que eles passassem pela estrada real. Veio a Jazá e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão. Isso é o que acontece, né, quando alguém se opõe ao Senhor, né? Isso era um pedido do Senhor praticamente. O povo do Senhor queria somente passar pela estrada. Eles poderiam ter continuado com as suas cidades, mas como eles ainda, além de proibir a passagem do povo, eles ainda quiseram vir contra o povo, né? Contra o povo de Deus. Então ainda acabaram sendo afetados, perderam as suas terras e ali então o povo de Israel já tomou posse daquelas terras. Desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas as cidades, e habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu o ar dos moabitas, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemós, entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas, como cativas a Sion, rei dos amorreus, e nós os abatemos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu o tenho dado na tua mão. Bom, aqui nós vimos, né, aqui no versículo número 33, sobre Og, o rei gigante de Bassã. Sua cama era de ferro e mais ou menos de 22,05 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Gigantes, eram esses os gigantes que o povo tinha visto quando foram espiar, né? Era o que os espias tinham visto, era esses gigantes desse tamanho. Imagina, se a cama dele já era desse tamanho, imagina a altura deste homem. A ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizestes a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Claro que a gente sabe que não existe gigante, não existe nada maior e mais poderoso que o nosso Deus, né? E eles acabaram vencendo também a esses gigantes. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. E assim queremos encerrar mais este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus.